Tudo bem com vocês, queridos alunos? Hoje faremos uma aula sobre permutação com elementos repetidos. Como permutar quando acontecem elementos repetidos. Então vamos lá. Vou começar com um exemplo. Qual o número de anagramas da palavra salada? Vamos imaginar que as letras da palavra salada, as letras As de salada, fossem distintas. Se as letras As fossem diferentes, por exemplo, com cores diferentes, a gente teria 6 fatorial anagramas, né? 720 anagramas, porque a palavra salada tem 6 letras. Então vamos imaginar que essas letras As tivessem cores diferentes. Se essas letras As tivessem cores diferentes, o anagrama salada ele apareceria 6 vezes, porque a gente ia permutar as cores dessas letras, fazendo 3 fatorial. O outro anagrama, por exemplo, aladas, apareceria 3 fatorial vezes também, 6 vezes. Aliás, cada anagrama da palavra salada iria aparecer 6 vezes, imaginando que as cores das letras sejam distintas. Mas a gente sabe que as letras A são iguais, portanto o número de anagramas vai ser assim: 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Por que dividido por 3 fatorial? Para contar uma vez só cada anagrama. E o resultado dessa conta é 120. Aí eu tenho uma fórmula para permutação com elementos repetidos. A fórmula é essa aqui, ó. É n fatorial sobre alfa 1 fatorial vezes alfa 2 fatorial vezes alfa 3 fatorial até alfa n fatorial. Lembre-se que alfa 1, alfa 2, alfa 3 até alfa n é a quantidade de vezes que cada elemento aparece. Quando ele aparece uma vez, você pode colocar 1 fatorial se quiser, mas 1 fatorial é 1, então nem precisa. Exemplo, qual o número de anagramas da palavra Araras, né, da cidade de Araras? Então ele vai ser assim, ó, uma permutação de 6, por que 6? Porque tem 6 letras Araras. Com repetição de 3, porque tem 3 letras As, com repetição de 2, porque tem 2 letras R's. A letra S tem uma só, se você quisesse colocar 1 fatorial ali embaixo, tudo bem, mas não precisa. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, cancela, né? Fazendo a conta toda aí você encontra 60. Então a palavra Araras tem 60 anagramas. Considere a palavra carreta. Quantos anagramas dessa palavra começam com vogal? Então ele pode ser que ele comece com A e pode ser que ele comece com E. Então anagramas que começam por A. Eu coloco uma letra A na primeira casa, né, do anagrama, e aí sobram as outras letras C, R, R, E, T, A para permutar nesses 6 espaços. Isso dá uma permutação de 6 com repetição de 2. Por que com repetição de 2? Porque a letra R aparece 2 vezes. Isso dá então 360. Agora anagramas que começam por E. Deixa a letra E aqui e permuta as outras 6. Só que essas outras 6 têm 2 letras R's e 2 letras A's. Então vai ser permutação de 6 com repetição de 2 com repetição de 2. Isso dá 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 180. Aí a gente soma esses dois resultados e encontra 540. Então, um problema tranquilo, né? Só que a gente tinha que separar. Começa com A, começa com E, porque em cada uma gera um cálculo diferente. Letra B. Quantos anagramas possuem as letras A e R juntas, né? Todas juntas. Então essas letras A, R e R, que tem na palavra carreta, eu fiz um bloquinho com elas, coloquei todas juntas, né? Elas vão representar um elemento só. E aí sobraram as letras C, E e T. Então existem 4 elementos para permutar. Então eu começo fazendo uma permutação de 4. Só que dentro do bloco também pode haver permutação. Então eu coloquei uma permutação de 4 com repetição de 2 com repetição de 2. Então fica 4 fatorial vezes 4 fatorial sobre 2 vezes 2 fatorial. Dá 24 vezes 6, 144. Então está feita essa letra B do exercício 1.
O problema 2 da Unesp. Um professor, ao elaborar uma prova composta de 10 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada e apenas uma correta, deseja que haja um equilíbrio no número de alternativas corretas, a serem assinaladas com X na folha de respostas. Isto é, ele deseja que 2 questões sejam assinaladas com a alternativa A, 2 com a B e assim por diante. Nessas condições, a quantidade de folhas de respostas diferentes com a letra X disposta nas alternativas corretas será... Então eu tenho 2 letras A, 2 letras B, 2 Cs, 2 Ds e 2 Es. Então eu posso permutar isso. É uma permutação de 10 com repetição de 2, 2, 2, 2. Então é 10 fatorial dividido por 2 fatorial à quinta. 2 fatorial à quinta é 32 mesmo. Fazendo o cálculo, isso dá 113.400. A gente fica então com a letra B nesse exercício. A resposta é 113.400, opção B. Próximo problema. Um projeto piloto desenvolvido em um curso de engenharia mecânica prevê a construção de um robô, ED, cujos movimentos estão limitados apenas a andar para frente e para a direita. Suponha que ED esteja na posição A e deseja-se que ele se desloque até chegar a B, valendo-se de movimentos que lhe são permitidos, para frente ou para a direita. Admita que cada movimento feito por ED o leve a uma posição consecutiva, conforme ilustra o esquema a seguir, em que foram realizados. Os 10 movimentos, realizados em 10 movimentos. As posições possíveis estão todas marcadas por pontos, e o percurso executado de A até B é representado pela sequência ordenada D, F, D, D, F, F, D, F, F, D. Com base nas informações acima, quantas maneiras possíveis de ED se deslocar até B passando pelo ponto C? Pessoal, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos pensar que ele vai de A até B, né? Ele vai aqui de A até B. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 caminhos para a direita, certo? 1, 2, 3, 4, 5 caminhos para a direita e 1, 2, 3, 4, 5 caminhos para frente. Então de A até B tem essas possibilidades. Então o que eu fiz? Permutação de 10, 5 a 5. Quanto deu? 10 fatorial, 5 fatorial, 5 fatorial. Permutação de 10 com repetição de 5 direitas com repetição de 5 frentes. Calculei isso, deu 252. Depois eu calculei os caminhos para ele chegar até B, saindo de A, passando por C, que é o que ele não quer. E depois de C até B. De A até C eu tenho 1, 2, 3, 4. Né? E 4 direitas e 2 frentes. Então 4 direitas de A até C, 1, 2, 3, 4 e 2 frentes. Isso deu uma permutação de 6 com repetição de 4 com repetição de 2. Depois de C para B, eu tenho 3 frentes e uma direita. Então eu tenho permutação de 4 com repetição de 3. Faço essa conta aqui, encontro 60. Como ele não quer passar pelo C, a resposta vai ser 252 menos 60, que é 192. Um problema muito bom, muito legal. Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima aula, viu?